Olá, aluno do sexto ano. Eu sei que eu já mandei um slide para vocês sobre frações e operações sobre frações, mas eu mandei o mesmo slide do sétimo ano e alguns de vocês reclamaram. Então, vamos fazer um próprio de vocês. O que é fração? Então, fração quer dizer parte, pedaço, é quando eu divido alguma coisa em partes iguais. Então, a fração é algo que não está inteiro. E eu tenho aí a fração, ela é composta por numerador, que vem em cima, que é o que multiplica, a quantidade de partes que eu peguei, e denominador, que é em quantas partes eu dividi. Denominador, divisão. Então, os tipos de fração. Eu tenho 6 tipos de fração. Eu tenho as frações próprias, que são aquela fração onde o numerador é menor que o denominador, a gente já viu isso. Então, é um pedaço, ela não representa, não tem nada de inteiro nela. Tem as frações impróprias, que é o contrário, o numerador é maior que o denominador. Isso quer dizer, tem uma parte inteira e parte que não está inteira. Tem as frações aparentes, aquela que parece, mas não é. Por exemplo, aqui, ó, 6 terços. Então, se eu dividir, fração é uma divisão. Se eu dividir 6 por 3, eu tenho um inteiro. Eu peguei tantas partes que fez com que eu ficasse com uma quantidade inteira. Eu tenho a fração mista, ou número misto, que é quando eu represento, sabe aqueles 5 terços lá do outro slide? É um inteiro e 2 terços. Então, se eu escrever dessa forma, 1 com 2 terços, isso eu chamo de número misto, fração mista. Fração equivalente é aquela que tem o mesmo valor de outra. Então, por exemplo, aqui, ó, 2 terços vai ser o mesmo tanto que 4 sextos. Então, elas são equivalentes, quer dizer, se eu multiplicar ou dividir pelo mesmo número, numerador e denominador, eu obtenho uma fração que a gente chama de equivalente. E dentro dessas várias frações equivalentes, tem o que a gente chama de fração irredutível. É aquela que não dá para você simplificar. Que nem aqui, 4 sextos, eu podia dividir por 2, numerador e denominador, e chegar na fração 2 terços. E aí, 2 e 3 são primos entre si. E então, não tem como mais reduzir. Então, é uma fração irredutível, como no exemplo aí, 16 nonos. Então, para a gente tornar uma fração irredutível, a gente vai ver o maior divisor que é comum aos dois, a numerador e denominador, e dividir o numerador e o denominador por ele. Para a gente transformar número decimal em fração, então eu vou pôr o número sem a vírgula no numerador e vou pôr quantos zeros na frente do 1 tiverem de casas decimais, que nem aqui, 3 casas decimais no denominador vai ficar 1.000, 75 centavos. Então, 75 sobre 100, 2 casas, 2 zeros. Aqui, ó, sempre que eu tiver uma coisa assim, eu vou reduzir, aqui é divisível por 25, então 75 sobre 100 é a mesma coisa que 3 quartos. 3,33 aqui, ó, pus o número sem vírgula, uma casa só depois da vírgula, um zero só. Para mim transformar a fração em número decimal, é só vou dividir. 2 dividido por 5, vou ter 0,4, 3 dividido por 8, então é bem simples. Porcentagem. Porcentagem, a palavra já sugere, né? Por 100, é alguma coisa dividido por 100. Então, quando eu uso esse símbolo de porcentagem, eu estou querendo dizer que aquele número que está na frente do símbolo, ele está dividido por 100. Então, quando a gente quer saber uma fração, é só a gente multiplicar. Se eu quero saber uma fração, 7% de alguma coisa, é só eu pegar alguma coisa, multiplicar por 7 e dividir por 100. Comparação de frações, a gente também já deu uma olhadinha. Se as frações têm o mesmo denominador, eu vou olhar o quê? Eu vou olhar o numerador. O maior vai ser maior. Então, no caso aqui, 4 é maior que 2. Então, 4 quintos vai ser maior que 2 quintos. Eu dividi o inteiro no mesmo número de partes. Por isso que eu peguei um maior numerador.
Agora, e se eu pegar o mesmo número de partes e não o mesmo valor de divisão, que não 8 nonos e 8 quintos? Se eu dividir em mais partes, essas partes são menores. Então, o que tiver o maior denominador vai ser o menor número. E para comparar outros casos, onde eu não tenho nem numerador igual, nem denominador igual. Então, tem algumas formas. Se eles forem primos entre si, eu posso multiplicar os denominadores. Se eles forem múltiplos, eu vou pegar o maior. E se não forem primos entre si, nem múltiplos, então eu vou ter que tirar o que a gente chama de mínimo múltiplo comum. Eu vou ter que achar o mínimo múltiplo e encontrar, então. Então, para comparar frações, se os denominadores forem primos entre si, olha lá, vamos fazer uma para vocês verem. 5 e 3 são primos entre si. Aliás, os dois são primos, né? Então, eu vou multiplicar ó, 5 vezes 3 e vou colocar no denominador o resultado dessa multiplicação. Depois, eu vou multiplicar em cruz aqui, ó. Vou multiplicar o 4 por 3, vou achar 12, e vou multiplicar o 5 por 2, vou achar 10. Então, aí, eu posso comparar. É a mesma coisa, 4 quintos é a mesma coisa que 12 quinzeavos, e 2 terços é a mesma coisa que 10 quinzeavos. Então, agora eu posso comparar, 12 é maior que 10. Se os denominadores forem múltiplos, vamos pegar um exemplo aqui também. 4 quintos e 2 quinzeavos. Olha aqui, o 15 é múltiplo do 5, o 5 é divisor do 15. Então, o 15 vai ser o meu denominador. E aí eu vou fazer o quê? Para mim chegar, vou fazer 15 dividido por 5, 3. Então, eu vou pegar a fração aqui e vou multiplicar numerador e denominador por 3. Aí eu vou achar, vou ter os dois com o mesmo denominador, vou poder comparar. Então, 12 é menor que 13. Então, para comparar outros casos, então a gente vai ter que achar o mínimo múltiplo comum. O jeito mais fácil de achar o mínimo múltiplo comum é através do dispositivo. Então, por exemplo, 3 décimos e 2 quinzeavos não são primos entre si, porque os dois são múltiplos de 5, né? Então, eu vou fazer o quê? Aqui no cantinho, vou pegar o 10 e o 15. Qual que é o menor primo que dá para mim dividir pelo menos um deles? 2. O 10 dá para dividir por 2. Vou dividir, então, quem dá por 2 vai ficar 5 e 15. Repito que não dá. Agora, dá uma coceirinha para ir no 5, né? Mas eu não vou, não. Eu tenho 3 primeiro antes do 5, que divide 15. Então, aí eu divido por 3, acho 5 e 5. E aí, então, eu vou dividir por 5. Aí, para achar o mínimo múltiplo, eu vou fazer 2 vezes 3 vezes 5. Então, 6 vezes 5, 30. Então, agora, eu vou passar essa fração, vou usar 30 no denominador. 30 dividido por 10, 3. Quer dizer, eu tenho que multiplicar por 3 aqui para dar 30. Então, se eu multipliquei embaixo por 3, tenho que multiplicar em cima por 3 também. 3 vezes 3, 9. 30 dividido por 15 dá 2. Então, se eu multipliquei embaixo por 2, eu vou multiplicar em cima por 2 também. Então, agora eu posso comparar. E não é só comparar que a gente vai usar, né? A gente usa também na hora de somar ou subtrair, a gente também tem que reduzir ao mesmo denominador. Então, vamos ver as operações. A primeira operação é adição e subtração. Então, para a gente fazer adicionar ou subtrair frações, eu tenho que ter o mesmo denominador. Olha esse exemplo, 3 décimos mais 2 quintos. Eu posso tirar o mínimo múltiplo comum, apesar que não precisava ali, vou colocar o 10, o 5, pôr o tracinho no meio, dá para dividir por 2, depois dá para dividir por 5, 2 vezes 5, 10. Por que não precisava? Porque o 10 é múltiplo do 5, então eu podia já pôr direto o 10 no denominador. Aí o 3 décimos eu mantenho, o 2 quintos, 5, para virar 10 eu tive que multiplicar por 2. Se eu multipliquei por 2 no denominador, eu tenho que multiplicar por 2 no numerador também. Mesmo denominador, conservo o denominador e somo quem está no numerador.
Na subtração é a mesma coisa, 6 e 7. Não vou fazer aquele esqueminha agora, não. Vamos lá, 6 é primo entre si com 7. 7 é primo e 6 não tem 7 na composição dele. Então, posso fazer 6 vezes 7, 42. Vou colocar tudo 42. Aí, depois eu multiplico. 6 vezes 4, 24. E 6 vezes 7, 35. Então, eu ponho 35 e 24 lá. 35 menos 24, 11. Mantenho o denominador. Então, continuando aí, o que a gente pode fazer mais com as frações? Além de somar e subtrair, a gente pode multiplicar. Como que a gente faz a multiplicação? Multiplicação é a mais fácil das operações. Esse pontinho aqui é a mesma coisa que xzinho, tá? É também símbolo de multiplicação. O pontinho, o asterisco. Então, eu vou multiplicar numerador por numerador. Então, aqui o 3 pelo 2. E o 10 pelo 5, denominador por denominador. Aí vai ficar 6 sobre 50. Posso deixar assim? Não, né, gente? Aqui, ó, todos dois são divisíveis por 2, dois números pares. Então, eu vou dividir o 6 por 2, vou achar 3, e vou dividir o 50 por 2 também, para mim achar a fração equivalente e irredutível. Então, eu vou achar 3/25. Só a multiplicação e a divisão. Bom, a gente dividir, a gente tem que lembrar que divisão é a operação inversa da multiplicação. Então, se eu tiver aquela mesma conta, se eu tivesse dividindo 3/10 dividido por 2/5, o que eu vou fazer? Não é o inverso? Então, eu sei multiplicar. Multiplicar é facinho. Então, eu vou multiplicar pelo inverso. Aqui, ó, eu inverti o que seria o denominador. Era 2/5, eu pus 5/2. Eu inverter, trocar numerador com denominador. Aí eu vou fazer 3 vezes 5, 15. 2 vezes 5, 20. 15, 20. Só que dá para mim dividir em cima e embaixo por 5. E eu fico com 3/4, que é uma fração irredutível. Acabou as operações? Não. Lembra que a gente aprendeu no comecinho do ano a potenciação, aquele número que ficava lá no altinho ali, ó, aqui em cima, no expoente, que chama expoente, aqui a base, o expoente. Se a base for uma fração, o expoente vai ser expoente do numerador e do denominador. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu falar 2 ao cubo sobre 5 ao cubo. Então, vamos lá lembrar o que é esse cubo aqui, esse 3, quer dizer, quantas vezes eu multiplico o número por ele mesmo. Então, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. Então, essa é a potenciação. Então, agora que você já sabe operar com as frações, agora você tem condição de fazer as atividades. Vamos lá? Vamos fazer as atividades do PET 4, da última semana do PET, né? Então, já já eu passo a correção, então, das atividades. Até lá!